começar a compartilhar. Isso. Você tem familiaridade aí com Zoom? Já usou? Já, assim, o Meet é o mais familiar para mim, né? Mas vamos aqui. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. A gente vai Certo. criando aí. Já apareceu para vocês? Já apareceu. Ótimo, ótimo. Então, vamos lá, né? Como Vanessa disse, vocês podem me interromper, né? Como a gente combinou, realmente é uma satisfação estar aqui, né? Inicialmente, dessa vez, eu recebi o convite de Manassés, né? E deu certo, já teve outros convites, mas por motivos que mudou data, mudou a programação, aí acabou não se efetivando. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse nosso modo virtual, né? Então, vamos lá. O que eu vim conversar com vocês é com relação à norma de desempenho aplicada em habitação de interesse social. Se a gente for olhar, né, e eu vou, assim, procurar fazer um pequeno relato e mostrar algumas coisas que a gente fez, né, na UFS, tanto em termos de graduação como em termos de pós-graduação. Existem vários outros trabalhos, né, não só na nossa instituição, mas como em outras, mas para trazer um pouquinho disso aqui para vocês, né, do que eu entendi o curso de arquitetura e o curso de engenharia civil. Então, esse tema é um tema que nos diz respeito muito diretamente, né, aos dois cursos, porque ele vai atuar diretamente na interface entre esses dois cursos, né? Às vezes eu conto essa história, para quem já escutou, vai escutar de novo, né, que quando eu fui fazer graduação, minha primeira ideia era fazer arquitetura, né? E eu sou de uma época, né, olhem, que eu formei em 98, então faz tempo, né, que não tinha arquitetura em Sergipe, né, nem no ensino público, nem no ensino privado. E aí eu acabei fazendo engenharia civil, né? Me encantei, né? Ok, fiquei ótimo. Aí quando começou a ter a norma de desempenho, né, lá por 2013, né, até um pouco antes disso, mas em 2013, quando ela está fechada, né, está valendo, aí, claro que eu me encantei pelo tema, né, porque é justamente a união, né, mais próxima dessas duas áreas para a parte de edificações, né. Então, é um tema que eu gosto bastante, e a habitação de interesse social, né, essa aplicação que a gente vai falar aqui, na verdade, ela pode ser aplicada em qualquer tipo de habitação, mas a habitação de interesse social ela tem um cunho particular porque ela vai estar voltada para a construção principalmente de grandes empreendimentos para tentar minimizar o déficit habitacional que o nosso país tem desde sempre, a gente pode dizer assim. Desde que as pessoas começaram a virem do campo para as cidades, né, para trabalhar, a gente tem a necessidade de suprir as habitações e, em grande parte, para a população mais carente, né? E, ao aplicar a norma de desempenho nessa habitação de interesse social, a gente não só contribui para a qualidade do ambiente construído, né, mas também para experimentar várias técnicas, né, que podem ser aplicadas em qualquer outro tipo de sistema, de sistema e de habitação, né? Então, se a gente for fazer um resgate, a primeira norma de desempenho, ela surgiu no ano de 2008, mas ela não chegou a valer porque os agentes, a esses agentes a gente chama de stakeholders, né? Que quais são os principais? São os construtores, incorporadores, fornecedores de materiais, projetistas, usuários. Então, a gente tem muita gente envolvida nesse setor e nem todos estavam de uma forma, né? Então, a norma ela tinha mais um caráter de materiais, a produção, né, e dos ensaios dos materiais de construção do que da execução propriamente dita. Então, ela sofreu uma reformulação e, a partir de julho de 2013, é que ela efetivamente entrou em vigor. E a gente vê a norma, né, ela sendo implementada aos poucos, né,
ainda hoje, e outras coisas surgindo. Ela impactou, inclusive, outras normas, né, da ABNT, e ela impactou também o sistema de gestão da qualidade, que passa a incorporar o desempenho, e aí a gente vai vendo justamente uma atuação sistêmica da própria norma, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, eu tentei colocar um esboço, vamos dizer assim, um pouco teórico, né? E depois mostrar algumas aplicações que é possível com essa norma de desempenho. É um caminho, né, ainda a ser galgado, nem todas as empresas, nem todos os fornecedores ou projetistas estão amparados na norma. A gente tem novas tecnologias que também fazem uso da norma, né? Eu não vou falar, não vou detalhar sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente estuda o conceito ou a tecnologia BIM, né, que aí quem está estudando quer logo saber disso, né, que é mais inovador, a gente também já pode colocar a norma de desempenho nisso, através dos critérios, dos requisitos que precisam ter esses projetos, a gente pode estar inserindo na linguagem BIM também, né, que já seria o mais moderno. E quem ganha tudo isso é o cliente, o usuário final, quem vai morar, quem vai habitar naquela edificação, e não necessariamente ele está sabendo que existe a norma de desempenho. Tá? Tentei, vamos ver aqui. Foi. Eu tinha apertado aqui, não tinha passado. Aí eu trouxe aí esse slide para a gente, e vocês observam, eu tentei colocar a edificação ao centro, tá, como uma casa, né? Também a norma de desempenho, na sua primeira versão, ela se aplicaria, estaria limitada até edificações de 5 pavimentos, né? Ou seja, ela não era dita que era voltada para a habitação de interesse social, mas a gente conseguiria ler nas entrelinhas. Agora, a gente não tem esse tipo de limitação, né? A gente pode aplicar qualquer tipo de habitação que vai ser construída, né? E, inclusive, os vários critérios, eles vão se aplicar, né? Então, antes a gente tinha uma restrição, agora a gente passa a retirar esse tipo de restrição. E, claro que queremos construir isso de modo sustentável, né? E aí a gente observa que, fica aqui para a nossa reflexão, né? É um formigueiro, né? Não sei se dá para ver do lado esquerdo. E a gente tem aqui cogumelos e um monumento histórico, né, projetado por Oscar Niemeyer. Esse monumento é lá no Rio Grande do Norte, né, um museu. Tem a ver com os povos, né, na terra, né, lá no Rio Grande do Norte. Aí a gente observa a gente, quando está construindo, está em natureza, e ela acaba sendo muito mais sólida, né, do que a gente. É claro que o monumento ali, ele não é funcional, né? A gente tem que subir de elevador, a gente não consegue ocupar todos os espaços, mas ele está tentando se assemelhar a uma forma da natureza, né? Aí onde o povo, seja qual for a situação, a gente observa que a própria natureza, né? No caso do formigueiro, onde a gente tem as formigas que vão estar ali morando, guardando seus alimentos, né, vivendo em comunidade, não entra água se a gente for pensar assim, né? Um passarinho, quando constrói um ninho, também ele é bastante resistente, né? E a gente gostaria que a nossa habitação também fosse assim, mas não necessariamente é assim, né? E aí a gente observa a ocorrência de muitas manifestações patológicas. E o usuário, ele não é experiente, ele não sabe o que fazer com isso, né? Ele fica desesperado, ele fica com medo, alguém na família pode ficar doente, se for no caso de um colapso da estrutura em que leve a um desabamento, a gente pode ter fatalidades, a gente pode ter mortes aí nisso tudo, né? Então, a gente vai observar que essa norma de desempenho, a importância dela para a habitação de interesse social é justamente para as camadas menos assistidas, para aquelas construções onde precisa se economizar no custo do material que é empregado, mas a gente quer mostrar aqui que é preciso ter a qualidade mínima, né? A norma vai falar em níveis, o nível mínimo, o nível intermediário e o nível superior de desempenho, onde o nível mínimo deve ser atendido em qualquer tipo de edificação, e a mais simples, vamos dizer assim, em termos de padrão de acabamento, né? Em termos de possibilidade de modificações, seria a habitação de interesse social. Né? Então, a gente quer dizer que é possível
aplicar norma de desempenho a partir da habitação de interesse social e, inclusive, para outros empreendimentos. E, com isso, garantir o que o usuário quer, ele quer segurança. Assim como na natureza, a gente também quer ter segurança na nossa edificação. E uma coisa bem interessante é que essa norma de desempenho, ela vai vir na linguagem e no sentido não da escrita, mas no sentido de deixar mais claro o que deve ser comprovado, que facilita o usuário através da intervenção do judiciário, vamos dizer assim, né? Onde a gente teria, inicialmente, quando a norma ela foi lançada, os advogados como as principais pessoas interessadas na norma de desempenho, para saber o que é possível fazer, né? E como eu vou controlar, como é que eu posso cobrar, né? E, a partir disso, as empresas elas se sentem provocadas e elas vão se organizando. E elas, com isso, também provocam seus fornecedores de materiais, seus fornecedores de serviços, de projetos, né? Então, realmente, vira uma coisa bem cíclica. Tá? De novo, na nossa casinha, né? Tudo isso porque a gente quer dar conforto para a família, né? Seja a família de qualquer conjuntura, quantas pessoas forem, e também a gente quer garantir acessibilidade. Então, em alguns momentos nos slides, eu falei da norma de desempenho, que é a 15.575, que é de 2013, mas também falei da 9050 de 2015, que é a norma de acessibilidade, onde ela vai falar não só da acessibilidade coletiva, mas também uma acessibilidade dentro da edificação. Né? E se a gente for observar, as habitações de interesse social, por lei federal, elas têm que garantir uma porcentagem, né? Agora eu esqueci se são 2% ou 5%, de habitações que devam atender as pessoas com necessidades especiais. Então, tem habitações que já são adaptadas e tem habitações que podem ser adaptáveis. O que, na habitação de interesse social, que são construções volumosas, as pessoas optam ou pelo pavimento térreo em edificações verticalizadas, né, ou por uma parcela de casas, para destinar, né, às questões de acessibilidade, certo? E a gente vai acabar vendo um pouquinho disso. Mas esses dois usuários aqui em cima, né, tanto a pessoa com necessidade especial como as famílias que vão estar habitando essas edificações, eles não são apenas os únicos usuários, esses são os usuários externos, né? Seja uma casa própria, seja uma casa alugada, eles são os usuários externos. A gente tem os usuários internos, onde eu quis representar aqui as pessoas que trabalham na obra, mais à direita, os operários, e aqui embaixo, né, a gente tem a equipe administrativa, onde vocês vão estar atuando diretamente, os engenheiros, os arquitetos, junto com os estagiários, mestre de obras e outros profissionais, vocês vão estar atuando mais diretamente. E ambos, né, quem está nos usuários internos, precisa saber quais são as regras a serem seguidas para fazer valer o que está prescrito com relação à norma de desempenho. Né? Muitas vezes os operários nem sabem o que está acontecendo, mas a equipe administrativa, sim, sabe o que está sendo executado, o que deve ser cobrado, para atender à necessidade do cliente final. Né? Essa questão da necessidade do cliente final, ela surge faz muito tempo, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, onde a gente tem que estar olhando o que é que o nosso cliente quer, o que o nosso usuário quer, e, no momento, a norma de desempenho vem como uma peça nesse quebra-cabeça para ajudar a atender essa necessidade especial. Né? Lembrando que quem está na obra vai usufruir dos projetos, dos serviços, dos materiais de construção, das ferramentas que foram especificadas. E essas outras coisas devem observar as normas técnicas da BNT. Então, a norma de desempenho, ela explicitou o que a gente já devia fazer, porque ela apoia todas as outras normas que existem. Se vocês observarem a norma de piscinas, né, que em grandes condomínios residenciais, né, a gente pode ter lá uma piscina de uso coletivo, ela é da década de 80, né? E a norma de desempenho, 2013. Né? A gente tem a norma de concreta, 6118, né? A gente que sofreu várias alterações ao longo da história, foi a primeira norma técnica da BNT, né? Só para dizer assim, que existem várias normas que contribuíram para a norma de desempenho e que vão sofrer alterações com relação à norma de desempenho. As normas de manutenção, né? Elas já existiam, a norma de eficiência energética já existia, mas que também vai sofrer alterações
por conta da norma de desempenho. Isso faz com que o período de 5 anos de revisão das normas da BNT, nem sempre se cumpre isso, faz com que, pós surgimento da norma de desempenho, outras normas elas venham a se organizar. E o surgimento de normas novas, por exemplo, a parte de garantias, ela vai ter a ver com a norma da BNT. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, início, né, da década de 90, lá em 1990, 91, ele diz que a gente deve dar garantias aos produtos, né, de 5 anos, onde a edificação é um produto. E a legislação com relação a essa garantia está em tramitação e vai mudar para 10 anos. Imagine o que é o construtor agora. Ter que cuidar por 10 anos, ter que dar assistência técnica por 10 anos, é muito tempo. Então, se ele já coloca um produto que não necessariamente tem a qualidade que deveria, ou se houve um erro construtivo, isso vai dar problema não só para quem está usando, mas para a empresa construtora em termos de designar recurso, mão de obra, material, para corrigir essa questão. E está em andamento na ABNT uma norma só de garantias, que ela é um desdobramento da norma de desempenho, e quando ela estiver pronta, estiver em funcionamento, essa parte de prazos, né, de vida útil, por exemplo, eu não vou conseguir aqui falar de tudo, né? Mas existe uma vida útil do projeto, né? E a garantia deveria ser de 50 anos da edificação, né? Se o construtor, através do seu projeto, né, conseguir mais que isso, comprovar mais que isso, aí ele estaria além do desempenho mínimo, por exemplo. Mas a edificação, 50 anos. Só que você vai no Rio e São Paulo, tem edifícios lá de 90 anos, né? E estão funcionando, as pessoas estão morando, né? E precisa de manutenções, né? Mas a gente tem também, né, etapas. Então, a fachada, eu vou ter 20 e poucos anos, eu tenho um silicone que eu vou ter que repor, né, uma impermeabilização que eu vou ter que repor. Então, isso ainda não é tão claro, mas isso é a informação que consta hoje do manual do usuário, de qualquer edificação, inclusive das habitações de interesse social. E um caso particular da habitação de interesse social é que o usuário, ele vai reclamar, vamos dizer assim, quando ele tiver um problema, primeiro do agente financiador. Quem é o agente financiador? No geral, é a Caixa Econômica Federal, pode ser também o Banco do Brasil. Porque é o agente que tem mais recurso, é onde ele foi ver o financiamento do seu imóvel, né? Naqueles tipos de habitações que são financiadas, a gente tem projetos do tipo FA, né, que é Fundo de Arrendamento Residencial, em que o mutuário, né, ele não entra com recurso, o governo ele provê a edificação, né, mas o FA, né, no programa novo de governo que a gente tem no Minha Casa Verde e Amarelo, ele não seria o foco mais, né, seriam as habitações onde as pessoas elas entram com contrapartida, elas pagam o financiamento na parcela, né, menor, obviamente, de que se eu estivesse tratando no mercado. Mas a empresa construtora privada que está construindo esses empreendimentos, ela não é a primeira a ser acionada, diferente de uma edificação de médio ou de alto padrão, que a gente vai falar com a construtora, que a gente teve um problema, né? Então, a Caixa Econômica Federal, principalmente, ela recebe muitas queixas, ela tem um SAC, né, um Serviço de Atendimento ao Consumidor, onde ela recebe as queixas de problemas de manifestações patológicas, né, muitas vezes, e ela repassa para a empresa construtora. Ela acaba sendo um agente interveniente, né? Então, nesse contexto aqui, a gente vai falar de algumas coisas, né, da norma de desempenho para a habitação de interesse social. Eu coloquei aqui nesse slide, né, a gente tem à direita 2 tipos, né, conjuntos habitacionais de casa e conjuntos habitacionais de edificações, né? No geral, as edificações verticais, elas são de térreo e mais 3, mais 4, né? Então, eu tenho até 5 pavimentos. As empresas, muitas vezes, observam a quantidade de pavimentos pela questão de que, a partir de 5, eu tenho que ter um elevador, né? Então, a gente acaba tendo edificações mais baixas. Em Sergipe, a gente tem sobrados também, né, sendo construídos. A gente quero citar aqui um exemplo da empresa J. Nunes, que ela é sergipana, mas ela atua em Pernambuco e atua na Bahia também.
E aí ela constrói principalmente edifícios, às vezes sobrados, e várias outras empresas construtoras constroem casas, edifícios ou sobrados. E o tipo de sistema construtivo que está sendo mais praticado hoje no mercado para esse tipo de habitação de interesse social é o de parede de concreto moldado no local. Por muito tempo tivemos só alvenaria estrutural como sendo mais praticada, e agora quase a gente não tem, e passamos a ter parede de concreto moldado no local. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque existe também norma da ABNT para a questão do projeto e da execução de parede de concreto moldada no local, assim como existe para alvenaria estrutural. Lembrando que a parede de concreto moldada no local, no geral, ela tem 9 centímetros de espessura, é o concreto, né? Maciço, eu tenho armadura, mas eu tenho concreto, eu não tenho, no geral, material de enchimento. E isso quer dizer que o ruído, a transmitância térmica, né, acaba sendo mais prejudicado nesse tipo de edificação. Nós temos essas edificações não só de alvenaria estrutural, mas de parede de concreto, com mais pavimentos, né? Nesse caso, a espessura da parede e a resistência da parede de concreto seria de 12, a resistência do bloco estrutural seria maior, né? Mas o mais comum são casinhas, né? Casas térreas, geminadas não são tão comuns, né? Mas podemos ter, e edificações de térreo mais 3 ou térreo mais 4 pavimentos, isso é o mais comum. Aí eu coloquei aqui habitação. O que é essa habitação, né? A gente tem a noção de casa, onde a gente quer ter o abrigo, onde a gente quer ter a proteção. Quando o Brasil começou a se urbanizar, né, a ocupar mais as grandes cidades, como eu falei, em busca de emprego, a gente tem os cortiços, onde muita gente habita, né, o mesmo ambiente, e a habitação operária, quando construída pela empresa, na fábrica, por exemplo, e ela tem seus trabalhadores morando ali próximo e vão trabalhar na fábrica. Então, assim, são habitações muito grandes, muitas vezes com condições precárias, sem manutenção, e acaba sendo tudo muito coletivo, o que não dá uma segurança, uma individualidade para as pessoas que estão habitando ali. Né? Depois a gente tem habitação popular ou casa popular. Antigamente surgiram esses dois termos, né? E vocês viram que eu já misturei, já usei esses dois termos. Quando começa a ter os programas, né, de governo para a construção de habitação de interesse social em grande quantidade, década de 50, década de 60, a gente passa a ter o termo habitação de interesse social para atender a esse público, com conjuntos habitacionais, que muitas vezes são imensos, né? Existem conjuntos com 4.000 unidades, bairros, né, vamos dizer assim. Outros conjuntos eu tenho 500, 300 casas, 1.000 casas, né? Ou unidades de apartamentos, né? Quando recebe esse financiamento, é a empresa construtora que escolhe o terreno, né? E ela busca o financiamento junto com esse agente financiador. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque se são empreendimentos grandes, eu preciso de áreas, e aí essas áreas elas acabam sendo periféricas, elas acabam sendo mais distantes da zona mais urbanizada, onde não tem fornecimento de água, de energia, esgotamento sanitário já vai ser mais difícil, onde não tem, as pessoas não têm o transporte público, acesso à educação, acesso a postos de saúde, por exemplo, né? Então, isso acaba sendo muito comum, e aí o governo vem depois e ele fornece esses meios, né? Então, quando a gente fala de habitação de interesse social, não é só a moradia, é todo esse entorno que está com relação à moradia. É claro que o melhor seria a pessoa receber uma casa, como está aqui, ou um condomínio, e o acesso ser facilitado, e já ter que não tem, né? E esses empreendimentos, eles podem, então, ser com agentes financiadores, ele pode ser uma iniciativa do governo federal, estadual, municipal. O Distrito Federal entraria aí também, tá? E a gente observa que é tudo igual, né? E as pessoas não necessariamente querem tudo igual. Porém, se eu estou pensando na norma de desempenho, cada mudança que eu faça vai fazer com que eu interfira no meu processo. E quando o usuário faz uma mudança, ele perde a garantia. É como se eu comprasse um liquidificador e eu abrisse para observar como é que ele está. Ou eu comprasse um celular e eu abrisse ele
fosse olhar as pecinhas, né, além daquela parte que a gente coloca o chip, né, eu quero saber como é que está dentro, e aí eu perco a garantia. Isso vale para qualquer coisa, inclusive para habitação. Tá? E eu comento isso porque quem não já viu, né, em apartamento é mais difícil, mas em casa, passar por um conjunto e ele já está totalmente descaracterizado porque a pessoa construiu um muro. Vocês estão vendo que nesse conjunto aqui embaixo não tem muro, porque a pessoa construiu um outro ambiente, fez um puxadinho, vamos dizer assim, né? No projeto arquitetônico, a gente pode pensar em geminação, em módulos que o usuário pode vir a acrescentar, mas se não foi pensado nisso, o usuário mesmo vai acrescentar, né? Então, ele vai ampliar a sua casa, às vezes ele vai fazer outro pavimento sem saber se tem resistência estrutural para isso, vai colocar muro, vai virar um comércio, vai pintar de outra cor, vai colocar uma grade, ele vai atender a sua necessidade, né? Isso é super comum, mas quando a gente faz isso, a gente perde a garantia. Seja em qualquer padrão, né, a gente acaba perdendo a garantia, e essa é uma noção que não necessariamente o usuário passa a ter. Então, no manual do usuário, deveria, né, ter esse alerta. A adaptação de interesse social, que a gente mais vai falar, né, com relação à norma de desempenho, é desse tipo aqui que a gente está vendo aqui do lado direito. Mas eu posso ter ainda adaptação de interesse social com financiamentos do governo, né, ou empréstimos que a pessoa pode ter para construções individuais. Tá? Para ampliações, né, para tirar pessoas de habitações irregulares e fazer outras casas, ou para recuperação de prédios que estão no centro da cidade, né, e que às vezes eles são invadidos, né, por pessoas que precisam de moradia, ou eles são comercial e precisam ser adequados para habitacional. Então, isso também está dentro da adaptação do interesse social, porém, a gente vai falar, né, mais dos conjuntos habitacionais, tá? O nosso foco. E o que é que a gente vai falar também, né? Tudo isso, nesse sistema também, começa lá no projeto, estudo de viabilidade do projeto, concepção do projeto, onde o básico é o projeto arquitetônico, depois a gente tem os complementares. Aí, com isso, eles já deveriam ser feitos a partir de uma especificação técnica dos materiais de construção. Aí muda o papel do projetista, ele agora tem que fazer o memorial descritivo. A gente observa hoje em dia, basicamente, memorial descritivo para projeto estrutural, né? Mas a gente deveria ter de instalação elétrica, de instalação hidrossanitária, de projeto arquitetônico, de projeto de fundações, todos deveriam ter a especificação técnica. Né? Falar em fundações, a norma de desempenho ela vai ser mais características de alguns sistemas, que aí depois eu vou comentar com vocês. Né? Mas, tendo a especificação técnica, eu sei qual o tipo do material de construção, se aquele piso é para área interna, se ele é para área externa, para área de grande trânsito ou de pequeno trânsito, se ele é fácil de ser manuseado, se ele passou pelos critérios de resistência, de acústica, que facilita a transmitância, né, para a questão térmica, como é que está a questão lumínica, se ele fácil de ser mantido, fácil de ser usado, tudo isso já deveria estar no projeto. É uma coisa que não é comum. As empresas construtoras, elas acabam especificando material pelo setor de suprimento, então é uma briga interna, né, muitas vezes nas empresas construtoras, as queixas, mas se o pessoal do suprimento diz, mas se ninguém disse o que é para fazer, qual o tipo de material, a gente vai especificar. Só que aí o material não foi concebido, não foi projetado para tal. E lá na parte dos projetos, cada projetista deveria dar um laudo atestando que o material que está utilizando, ele tem o desempenho que deveria ser específico para atender aquela situação. E desse desempenho específico, né, aí, ok, ele está coberto e ele passa adiante. Então, o projetista ele deveria receber dos fornecedores esse laudo, ele deveria dar um laudo dizendo que o seu projeto está atendendo a toda a norma de desempenho. Vocês imaginem, ela tem 6 partes. São muitas páginas, né? E ela se remete a muitas normas da BNT, praticamente todas as normas que têm a ver com edificações, né? Então, é muito detalhe. E isso vai acabar, vocês vão ver, né, as pessoas se queixando de um custo a mais, né, por toda essa preparação. Mas a gente coloca agora, a norma coloca a preocupação na fase inicial. E
Eu não coloquei aqui um gráfico de custos, mas é sabido que se eu detalho muito bem, estudo muito bem desde a minha etapa de projeto, quer dizer que eu não vou levar dúvidas em grande quantidade para o canteiro de obras, que eles deveriam ser apenas montador, como na indústria automobilística, e não ter que tomar decisões, como acaba sendo nos canteiros de obras, né? Nosso, e não levo isso para manutenção e nem para o usuário. Esse problema ele não vai perpassando, né? Então, aqui seria o primeiro momento onde a gente deveria tomar providências. A construção, que é o que a gente mais experimenta, né? Muitas vezes todo mundo quer estagiar no canteiro de obras, né? Quer construir. E é onde a gente vai materializar essas coisas. E essa construção, a norma de desempenho, ela vai ser explicitada através do que a gente já conhece, do sistema de gestão da qualidade, com o manual da qualidade, com o procedimento operacional de serviço, ficha de verificação de serviço e os projetos bem coordenados, né? E aí a gente pode ser projetos em 2 ou em 3 dimensões, mas observem, no procedimento operacional deve agora estar inserida as questões que dizem respeito à execução quanto à norma de desempenho, né? Então, por isso que o sistema de gestão da qualidade, ele teve alterações, né? E teve alterações no sistema de gestão da qualidade que está relacionado ao PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Hábitat, né? Que dá habitação, que é cobrado pela Caixa Econômica Federal. Então, quando a Caixa Econômica Federal ela vai financiar um imóvel, né, para uma construtora, o responsável pela construtora assina um termo dizendo que ele vai atender a todos os critérios da norma de desempenho. É muita coisa. Mas ele precisa assinar para poder receber o financiamento e aí ele vai tomar as providências para isso, que inicia na contratação dos projetistas e seleção dos materiais de construção. Então, ele vai construir e ele vai dar a manutenção nos próximos 5 anos. Sem entrar em tanto detalhe, né? Essa manutenção deveria ser uma manutenção preventiva, mas muitas vezes ela acaba sendo corretiva, que a corretiva é aquela que o usuário aciona assistência técnica ou aciona a Caixa Econômica Federal em busca de explicações para os problemas que eles estão tendo naquele momento, né? Aí lembrando que agora são 5 anos e que isso vai passar para 10 anos. Então, a preocupação das empresas deve ser muito grande, tá? Com relação ao saneamento, para a parte de abastecimento de água, né, e do esgotamento sanitário, a parte de infraestrutura, de pavimentação, como eu comentei, a questão da instalação elétrica, isso também faz parte dessa habitação de interesse social. A gente vai falar um pouquinho... Opa, marquei aqui outra coisa. A gente vai falar do projeto, da construção e da manutenção, né? Basicamente, vão ser essas etapas que a gente vai estar falando aqui, tá? Avançando um pouquinho mais, a gente tem aqui agora, né, qual é a abordagem. Então, a norma de desempenho ela é diferente das normas, como a norma de concreto, a 6118, que a gente conhece muito, né? Porque a norma de concreto e todas as outras têm uma abordagem prescritiva. Eu vou ter as partes da norma, eu vou ter os atributos da norma. A norma de desempenho, ela não vai dizer que, como a norma de concreto, que eu tenho, para eu obter 30 megapascal de resistência, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, né? Para eu obter uma medida X, eu tenho algumas providências. Não, ela não vai estar dizendo isso, né? Ela vai estar dizendo quais são os requisitos, quais são os critérios que eu devo ter quando eu estiver executando um sistema construtivo para que ele tenha a maior eficiência possível, né? Lembrando que eficiência é do que eu faço ao longo do meu processo, que não vai me incidir em custos a mais, em perdas de materiais, em perda de tempo. Então, eu vou fazer bem feito cada uma das etapas do processo. Então, eu quero que a minha edificação tenha um desempenho, que ela tenha um desempenho adequado. Nesse outro slide aqui, né? Então, qual é a ideia? Né? Eu achei ele bem interessante para o modelo conceitual dessa norma de desempenho. Então, nessa tarja azul aqui, a gente tem conjunto de necessidades do usuário da edificação. Então, o usuário ele quer um produto que funcione, né? E uma vez eu fiz uma palestra dessa, da norma de desempenho, para o pessoal da engenharia mecânica. Aí eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar lá, né? Mas eles têm algumas sobreposições com a gente, com a parte de desempenho acústico, né? Quem faz os projetos, as simulações computacionais, acaba sendo
o engenheiro mecânico, pode ser o engenheiro civil, né? Mas acaba sendo o engenheiro mecânico. E aí eu pensei, todo mundo mora em algum lugar, né? Seja próprio, seja alugado, mora ou já morou em vários, e quem não tentou abrir uma esquadria de janela e não conseguiu, tentou fechar uma porta e não conseguiu. Nas minhas aulas eu dou tanto exemplo que os meninos acham que minha casa é aquela coisa, né? De problemas, mas eu tenho que dar exemplos meus, né? Eu vou ficar usando o dos outros, mas vocês observem, na pandemia, um exemplo meu, né? No meu apartamento tem 2 portas, né? A de entrada da cozinha e a porta principal. Como na pandemia eu fiquei muito tempo em casa, e em junho, julho, fez frio ano passado, eu não conseguia abrir a porta principal. Ela inchou, não era usada. No dia que eu quis sair de casa, meu Deus do céu, eu não conseguia abrir a porta. Sorte que tinha outra, senão eu ia ficar ilhada. Vejam como é que é, né? E isso acontece muito. Às vezes a pessoa pinta muito a porta, camada sobre camada, e você não consegue fechar, né? Ou o material de lá, né? Tem essa dilatação, como eu comentei, assim como a esquadria metálica também. Você vai tomar banho no chuveiro e a água não vai para o ralo, né? Você vai abrir a porta no banheiro e você não consegue porque ela bate na bancada da pia. Né? Você tem um piso que está oco. Né? Tem coisas que podem parecer bobagem, mas são faltas de desempenho. É claro que tem coisas que são muito mais graves, né? Como o colapso estrutural. Mas tem torneiras, tem misturador que você não consegue girar. Você é uma pessoa normal, sem dificuldades, mas imagine uma pessoa que tem artrite, né? Uma pessoa que sofreu alguma limitação, né? O cadeirante, né? A norma de desempenho ela coloca que se eu tenho mais de 5 milímetros, né, de diferença, eu tenho que colocar uma rampinha. Quantas vezes a gente tem pequenos desníveis em casa, que alguém dá topada, que alguém cai, né? Então, tem várias coisas que acontecem na nossa casa que a gente já está acostumado, mas que ali é uma falta de desempenho. E a norma de desempenho vem observar isso. Tem outras coisas que são difíceis de mudar. Ela dá um mínimo de 2 metros e meio de pé direito, né, interno, os apartamentos, porque eu posso estar... se eu fosse empresário, eu quero ter empreender mais apartamentos, né, mas eu tenho uma cota. E aí eu posso estar vendo a altura da laje, estar vendo a altura interna, mas por que existe essa limitação no pé direito? Porque quanto mais baixo, menor a capacidade de circulação de ar, menor a capacidade de ventilação, então o ambiente vai ficar mais quente. Né? Então tem coisas que a gente, como usuário, não entende, mas a gente sente o desconforto em estar naquele ambiente. Então a norma de desempenho ela vai estar dividida, né, nas necessidades do grupo segurança, onde eu tenho segurança estrutural, segurança ao fogo, que seria aquela parte de combate a incêndio, e segurança no uso e na operação. Segurança ao fogo, por exemplo, a gente já está acostumado que, por exemplo, a madeira tem uma carga térmica, a gente tem o forro de PVC, que é tóxico, né, se eu tiver um incêndio, mas também eu tenho shafts para passagem de tubulações, né, e até... que coisa que eu não sabia, eu vim aprender, né, quando eu comecei a estudar da norma de desempenho, o vaso sanitário, que o diâmetro da tubulação é bem maior, né, se tiver um incêndio por aquela parte, ali pode ser um local de propagação da chama, veja que coisa, né? Então, isso tudo vai estar lá na parte de segurança da norma de desempenho. E segurança no uso e na operação da edificação, para evitar que a pessoa tenha acidentes em quinas, por exemplo, né, de mesas, né? De bancadas, e a pessoa vem a se acidentar. A gente tem a habitabilidade, que é o grupo maior, onde eu tenho a estanqueidade. Estanqueidade, a água que infiltra de uma chuva, né, vem da parede externa para a parede interna, num telhado que não tem uma laje, ou mesmo tendo uma laje que tem aberturas e o telhado não deu conta e está cheio de água ali dentro, né? Estanqueidade do solo, pelo menos em Aracaju, o lençol freático é super aflorante e a gente vê o reboco pipocando, como o povo diz, né? E a gente toda hora tem que estar mantendo. Isso tem a ver com o material que é colocado, que compõe a argamassa, e tem a ver com a falta de impermeabilização na parte da fundação, né?
A gente tem desempenho térmico, desempenho acústico e desempenho lumínico. O térmico, eu falei da tramitância térmica. A tramitância é uma coisa que o pessoal da arquitetura estuda, na engenharia civil a gente acaba não estudando, mas que é, vamos assim, em poucas palavras, né, a capacidade que a gente tem da temperatura, né, ela vir aquecer, passar para dentro do ambiente e permanecer, né? Então, se eu tenho alvenaria estrutural, alvenaria convencional, que eu tenho blocos com furos, blocos vazados, a sensação térmica interna é melhor de um bloco cerâmico do que um bloco de concreto. Então, o concreto ele demora a entrar o calor e quando entra ele demora a sair. E se ele tem aquela camada de ar, eu tenho uma dissipação ali, mas na parede de concreto eu não tenho, ela é maciça, por isso que acaba sendo mais prejudicado, né? Eu posso, sim, colocar um drywall, né, com lã de vidro, lã de rocha, né, que algumas dessas lãs têm funções acústicas e térmicas, ou uma ou outra, né? A acústica, e o termo é desempenho, não é conforto. No passado, o termo era conforto, né? Mas conforto é de cada um. Eu sou friorenta, outra pessoa pode não ser. Imagine no trabalho, eu estou dividindo sala com uma pessoa que não é friorenta. O ar-condicionado lá, ó, topado, né? É 7, se puder botar menos. E eu já queria que tivesse em 20 e tantos, né? Então, é complicado, mas o desempenho ele vai equalizar isso, não vai ser de uma pessoa, mas que, no geral, a maioria das pessoas se sintam confortáveis. Em termos acústicos, tem, aí fala muito da gente, né? O salto alto das mulheres, né? Quem não esteve, né, num apartamento que não escuta o toque-toque do salto, né? Às vezes não está nem nesse pavimento, está em outro, tá? Ou a reforma. Eu passei uns 4 meses com o vizinho aqui em cima em reforma. Eu sou da engenharia civil, eu sabia quando ele estava retirando o piso, quando ele estava colocando o piso, né? Você já escuta, né, as coisas, né? Aí agora ele está com a ponteira lá tirando material, aí agora ele está, né, assentando. Foi um tormento para mim. Mas eu escutei isso, né? E aqui a laje é maciça, imagine, né? A nervurada ela teria outra, transmitiria mais ruído. Eu já morei num local que tinha um vizinho lindo, fofo, mas ele tinha um velocípede e ele rodava com o velocípede no apartamento, né? E no outro dia, bom dia, tia! Todo feliz, só que assim, né? Me arrasou, né? Com ruído. Então, várias outras pessoas têm problemas também. A questão lumínica, né? A gente vai, compra uma lâmpada, mas não necessariamente a gente olha mais o preço, né? O que a gente quer economizar, mas se ela tem eficiência adequada para iluminar. E quando a gente está estudando é que a gente percebe isso, né? Então, a gente acaba botando a luminária ou indo, às vezes, para a cozinha, que é um local que está melhor, para a gente poder estar enxergando as coisas. Saúde, higiene e qualidade do ar, principalmente com relação a agentes biológicos, né? Mofo, dentro de um apartamento, aí a gente poderia estar cuidando disso. Como é que eu resolvo? Garantindo a ventilação cruzada, uma pintura que ela seja antimofo, por exemplo, né? Então eu posso tomar algumas medidas, ou revestimento cerâmico, que eu posso estar lavando aquele ambiente, né? Então a norma acaba falando pouco disso, mas ela fala. Funcionalidade e acessibilidade é o que mais a norma fala, né? E é justamente os exemplos que eu dei, que a janela funcione, que a porta funcione, que a água vá para o ralo, né? Ou seja, que a minha edificação ela me atenda, né? E ela seja acessível com relação ao degrau, aos desníveis, né? E a norma vai falar de outras coisas, inclusive, em caso de sinistro, teve um incêndio, né? Onde é que as pessoas ficam, onde é que um cadeirante fica. Então, não é difícil, eu tenho um hall que a escada é acessível, no geral, a gente não quer mais isso, né? Então, a escada vai ser enclausurada, né? Eu vou ter portas duplas, então ali vai estar falando disso. E um cadeirante, ele vai ter que ter o espaço para ficar lá, até que seja resgatado, né? Então, tem algumas coisas nesse aspecto que a habitabilidade vai estar falando. A escada, o guarda-corpo, né? Qual a altura dele, para evitar que a mão não fique presa e que facilite o deslocamento, né? Essas coisas estariam ali na habitabilidade. E às vezes a gente pode pensar, mas isso não tem nada a ver, é só na segurança contra o fogo, é só no incêndio. Não necessariamente. Com a questão da norma da pandemia que a gente está vivendo agora, muita gente optou em prédios que não têm escada por usar a escada. E em prédios que
não tem elevador, as pessoas utilizam a escada grandemente, né? Então, é uma preocupação que a gente precisa ter. O conforto tátil e antropodinâmico, ele vai ter a ver com os puxadores, né? Principalmente de janelas, de portas, né? O basculhante no banheiro, né? Se é uma pessoa mais baixa, a pessoa não consegue botar a mão lá para abrir e fechar. E se é uma pessoa com necessidade especial, como é que ela faz? Um cadeirante para fechar o basculante no banheiro, né? Então, nesse banheiro dele, ele teria que tá para baixo, né? Uma coisa que eu lembrei da funcionalidade, falando em basculante, no térreo, no salão de festas, ele é baixo, eu vou abrir de qualquer jeito, chega lá, a pessoa abre com tudo, e alguém está passando, né? Então, se a gente olhar, muitas vezes nos condomínios tem uma jardineira do outro lado, porque naquela área de projeção eu não vou estar topando em ninguém. Então, às vezes são as coisas bobas, né, que incomodam, mas que deveria ser pensado em termos dos projetos, né, e ser executado de forma adequadamente. Depois a gente tem o grupo da sustentabilidade, onde tem a durabilidade dos materiais, né, que o material ele realmente leve o tempo, né, lembrando qualificações de que a gente faça de forma adequada. E aí faz o cruzamento desse com a segurança estrutural, com o recobrimento de feitas, por exemplo, e você não consegue aquele fogão, você tem que pegar o fogão inteiro. É ela que está travando ou é a minha? Acho que é a dela, né? Penso que seja ela. Notícia, ok? Vocês escutaram até onde, Vanessa? Travou um pouco, Débora. Você estava falando... Pode continuar aí, deu para a gente escutar alguma coisa. Tá, estava falando da sustentabilidade. Sim. Tá? Aí da durabilidade, que ela vai estar ligada também com a segurança estrutural, tipo o recobrimento de armaduras, né? Quantas vezes a gente não vê fotos de garagem que a armadura está toda exposta, por exemplo, né? Ou na parede de concreto, isso é muito mais complicado, porque a parede é estrutural e ela tem uma armadura. Se ela estiver exposta, né, vai levar uma corrosão e reduzir aí a vida útil da edificação. A manutenibilidade, eu dei um exemplo do fogão na cozinha. As cozinhas são estreitas, o espaço de colocar o fogão é estreito, e às vezes a gente não consegue nem acessar para fazer uma limpeza, para pegar uma coisa que caiu, né? Um outro exemplo foi pé direitos duplos, isso não é tanto para a alvenaria, por exemplo, ou no reservatório, no reservatório, né? Que aí vale para todos, né? E a adequação ambiental de utilizar materiais sustentáveis nas edificações, né? Ou que tenha menos carga térmica, por exemplo. Toda vez que a gente permite uma ventilação melhor, a gente leva a uma redução no consumo de energia por ventiladores, climatizadores de ar, por exemplo. Tá? Esse é o slide que eu vou demorar mais, mas não vou demorar tanto assim nos outros, não. Então, aí, isso tudo é para atender a necessidade dos usuários. Eles vão tudo vai estar exposto a agentes internos e externos, ou seja, dentro da edificação e agentes externos. Agora, como agente externo, a gente... Estou mudando a fotinha aqui de todo mundo de lugar. Aí tem agentes mecânicos, eletromagnéticos, térmicos, agentes químicos, biológicos. Então, é a poluição, é a falta de ventilação, né, que deixa o ambiente mais úmido, certo? É o atrito, é você encostar um móvel, várias coisas vão estar contribuindo para deteriorar a edificação, e a norma de desempenho ela vem trazer alertas aqui a gente cuidar um pouquinho disso. Ela vai estar cuidando ainda do entorno da edificação, principalmente na questão de redução do ruído. Então, todo o paisagismo que se faz, né, em volta vai contribuir também para a minimização desses ruídos, e é tanto que eles fazem um laudo, o que é que tem naquele momento que o empreendimento está sendo criado, que ele vai ser lançado.
porque, de repente, alguém resolve construir um shopping center, resolve fazer um desvio, aquela rua onde está o empreendimento é uma rua tranquila e ela passou a ser uma rua de grande movimentação, aí vai mudar toda a conjuntura e, sim, os moradores eles vão ter uma condição do ruído diferente da que eles tinham antes, né? Ou como a construção também de um porte maior, que utilize uma cravação de estacas, que venha danificar a edificação, né? Tudo isso é olhado. Se a gente for observar antes, já deveria ter sido feito, né, esse estudo de vizinhança. Algumas empresas fazem, porém não é em grande quantidade e eu já vi relatos de engenheiros que não fazia e o vizinho veio dizer que teve um dano na casa por conta da obra. E como é que eu provo que não foi? Né? O estudo de vizinhança também vai ajudar nisso, tá? Então, tudo isso, né, vai estar inserindo na edificação, onde a gente vai ter requisitos, critérios de desempenho e métodos de avaliação. Requisitos é o que é que eu vou fazer, né, para garantir a estanqueidade daquela edificação. Eu tenho que ter uma boa vedação, eu tenho que ter um teste de estanqueidade, né, aquele sistema de impermeabilização daquela alvenaria. Os critérios, até quanto eu aceito, né, qual a porcentagem, qual a quantidade, qual o meu limite nisso, e como é que eu vou estar medindo? Aí, como eu vou estar medindo, muitas vezes é através dos ensaios. Pode ser observação visual, mas muitas vezes através dos ensaios. Então, acho que é permelímetro, né? Eu posso estar vendo a questão na parede, eu tenho ensaios de corpo mole e corpo duro nas estruturas, de paredes, de janelas, de portas, para ver se com impacto eles quebram, por exemplo, né? Então, o teste de estanqueidade a gente já faz, né? No piso, ele é um teste que todo mundo já conhece, mas seria também uma forma de estar avaliando. Então, é nessa parte de métodos de avaliação onde a gente tem mais novidades, onde surgiram equipamentos, medições que, de repente, eram usados em outros setores, passaram a ser usados no nosso. No caso da acústica, a gente vai ter um aparelho de som microfone, com um aparelho de som para estar medindo o ruído dentro e fora do ambiente. A gente tem uma maquininha que simula as pegadas, né, as batidas. Então, seria uma forma de estar avaliando quando do protótipo, quando do material pronto, como ele está reagindo, se ele realmente está atendendo a questão mínima da norma de desempenho. Senão, eu teria que recuperar, garantir, acrescentando algum material para que isso ocorra. E no projeto a gente tem as simulações computacionais para isso, que também não era tão usual e que a gente passa a utilizar nas edificações. Tá? Então, licença. Oi, travou de novo, foi, Vanessa? Não, é só você falou para se tivesse alguma pergunta, né, de interromper, ótimo, para não adiantar muito, o aluno Risonaldo levantou aqui a mão para tirar alguma dúvida. Fica à vontade, Risonaldo. Isso. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora Débora. Tudo bem? A senhora falou aí sobre a questão, né, dos conjuntos habitacionais, dos projetos habitacionais, e falando também das normas de acessibilidade. Na área pública, na área privada, né, nas construções privadas, os órgãos públicos cobram que a gente esteja apto, né, a atender esses projetos de acessibilidade, né, quando a gente vai ver lá o ABCB, dentre outras normas. Para esses projetos habitacionais, eles precisam também atender todos os pré-requisitos de acessibilidade. Existe algum tipo de fiscalização específico para isso? Que, por exemplo, se a gente tem lá na comunidade uma pessoa que não tem, por exemplo, um cadeirante, né? Sim. Pelo que eu já vi nas outras, nos projetos habitacionais aqui da região, eles não atendem esses pré-requisitos. Mas existe algum tipo de fiscalização para isso? Ou, por exemplo, se tiver um cadeirante, existe um direcionamento específico, fazer, por exemplo, dentro dessas moradias, fazer uma casa específica para ele, que atenda às suas necessidades? Existe. Se eu estou financiando um imóvel, né, na habitação de interesse social, que aí é a Caixa Econômica, principalmente, né, aí ela vai cobrar que tenha um projeto de acessibilidade, onde a acessibilidade é aquele piso tátil para a área comum, né, não só a calçada, mas dentro do condomínio, porque os condomínios, no geral, são grandes, então eles têm calçadas, né, também eles têm vias de pavimentação, questões de rampas, as escadas ele vai estar cobrando, e aquela porcentagem
de apartamentos que devam ser para cadeirantes. Se tem pessoas cadastradas como cadeirantes ou com outros tipos de necessidades especiais, né, que tem a ver com locomoção, outro tipo, eles receberiam essas unidades. Se não tiver no cadastro, essas unidades podem ser ocupadas por outras pessoas. Aí daqui a pouco eu falo o que é que deveria ter, né? Mais ou menos, né? E se for numa condição de um empreendimento privado, que seja financiado por um banco privado ou pela própria construtora, aí não existe obrigatoriedade. Mas se eles tiverem clientes, eu já vi empresas que ela fez a adaptação do apartamento para o cliente. E é claro que é muito melhor se eu já tenho uma medida que seja para todos, né? O mais restritivo é o cadeirante. Então, as portas, eu tenho 90 centímetros de largura para facilitar que ele entre. Dentro do ambiente, para dar a manobra, né? Para dar aquele vire. Os corredores serem mais largos para permitir que um cadeirante ou outra pessoa passe. Então, isso é uma medida que, para o usuário qualquer, vai ser ótimo. O construtor, para o incorporador, é ruim porque ele vai perder área. Então, num apartamento de habitação de interesse social, que ele pode fazer 3 quartos, se eu tenho cadeirante, ele só consegue fazer 2 quartos. Entendido. A outra pergunta, professora, é na parte de manutenção, né? Quando são feitas essas casas, né, as construtoras, o proprietário, ele tem direito ao acesso às plantas, por exemplo, as plantas hidráulicas e elétricas, para possíveis manutenções que ele necessite fazer? É obrigatório a construtora disponibilizar ao proprietário do imóvel? Sim, é obrigatório, é obrigatório. A gente tem, a obrigação vem da onde? Vem do Código de Defesa do Consumidor. A gente não associa muito a isso, mas o Código de Defesa do Consumidor, quando ele dá os 5 anos de garantias, ele diz as responsabilidades e como é que o usuário vai saber qual é a dele, né? Aí ele recebe o manual. Qualquer coisa que a gente compre, a gente recebe o manual físico ou a gente recebe um QR Code, um link para você ir olhar na internet esse manual. Então, você compra um celular, tem um manual, você vai comprar uma caixa para montar, tem um manual. E o manual da edificação, existe o manual do usuário, que é de quem vai estar habitando a casa, e o manual do condomínio. Existe norma técnica específica para isso, para fazer esse manual, mas a prática é que, no geral, as construtoras fazem um manual só, que tem mais a cara do manual do usuário do que o do condomínio. O usuário ele vai receber um projeto em PDF, antigamente era em papel, né, em PDF, ou também através desses códigos, para ele acessar, né, nas nuvens, por exemplo, da sua tipologia, porque eu posso ter mais de uma tipologia, né? No caso do edifício, eu posso ter 3 tipos, né? Porque depende dos tipos de coluna, se é apartamento de 1 quarto, de 2 quartos, posição norte, sul, leste, oeste, né? Por exemplo. E ele recebe um manual para saber onde ele pode colocar um quadro, onde ele pode colocar um armário. E nos manuais vem, inclusive, por mais estranho que pareça, não use soda cáustica na limpeza, não use água sanitária, para você não danificar aquele material, aquele piso, por exemplo, aquela pintura. Né? Então, vem essa orientação. Tem gente que coloca, não lave a porta, porque essa porta pode inchar também, porque a pessoa está limpando. Se a gente for olhar, bota na internet, como é que eu limpo porta? A gente deveria limpar até 6 meses, a cada 6 meses, com a flanela seca, em algumas situações com a flanela levemente umedecida. Eu dei uma olhada uma vez que eu precisei, né, desse tipo de informação. E é uma coisa que a gente não faz nunca, né? Ou a gente pinta, ou a gente deixa a porta ali como está, né? Mas existem orientações e aí a empresa deveria fornecer. As empresas elas estão partindo para o QR Code, principalmente porque quando muda de usuário, a pessoa não vendeu apartamento, alugou, ela não lembra nem onde está o manual, às vezes ela nunca olhou o manual. Aí o próximo não recebe, né? Mas com o QR Code fica mais fácil de você ter acesso a esse material. Então, é obrigação da empresa fornecer quando ela entrega esse material. O do condomínio, ele vai ter da caixa d'água, reservatório superior, inferior, quadra, né? Vai ter de tudo, principalmente com relação às instalações.
A parte hidrossanitária é algo que costuma dar muito problema com vazamento, né? E você só consegue testar quando você está usando, né? Que é depois que liga a rede de água, né? Mas é obrigação de estar entregando. Em qualquer padrão, né? Popular, médio, padrão alto, deveria estar entregando o manual. E a forma de entrega pode ser a mais diversa, contendo os projetos. Obrigado. Tá? Vamos continuando aqui, né? Então, depois disso aqui, agora a gente vai andar mais, né? Então, essa norma de desempenho, esses itens, né, estão aqui observados para a gente, tá? Nos grupos, né? Segurança, habitabilidade e sustentabilidade, e a norma é dividida em 6 partes. Um aspecto geral, onde ela vai incluir, indicar a norma de instalação elétrica e de fundações. A gente não sabe se é porque não tem problemas ou se é porque está muito bem definidas essas normas. A parte 2 é só sistemas estruturais. A parte 3 é pisos. A parte 4, vedações verticais internas e externas. A parte 5, coberturas. E a parte 6, hidrossanitárias, porque, como eu falei, acaba dando muito problema. Se eu for pensar em parede de concreto, eu vou olhar para a vedação a parte de sistemas estruturais e de vedações verticais internas e externas, né? Eu estaria olhando essas duas. Com relação à cobertura, a norma faz uma exigência de ter um projeto de cobertura para garantir a manutenção, não só da cobertura, mas da fachada, que a cobertura seja acessível e que eu possa ter ganchos para poder fazer a manutenção, no caso de um edifício, né, na fachada. Então, se a gente for olhar, as empresas construtoras não costumavam ter projetos de cobertura, tá? Lá, quando eu estudei, né, a gente aprendia madeiramento da cobertura, hoje em dia já não tem isso. Eu tenho pontaletes e muita cobertura acessível, né, com um piso, com a impermeabilização e com um piso que seja acessível. O ruim dessa acessível, sem telhamento, é que a carga térmica da laje de cobertura é muito grande, né? Por isso que ter uma cobertura ajuda a ter uma ventilação, aquele espaço entre a laje e a cobertura, a gente chama de ático, né? E ajuda a ter uma ventilação maior. Eu acabei assinalando aqui, né, pela própria norma, onde é que ela vai fazer a interface, do que é que ela vai falar. Então, geral, não vai falar do desempenho estrutural, mas de todos os outros. Na parte estrutural, fala do desempenho estrutural, da durabilidade e da manutenibilidade, pelas razões que eu falei. E na parte de sistemas hidrossanitários, vai falar de quase todas as outras, se vocês observarem também, tá? Avançando um pouquinho, né, o que Rizonaldo comentou, a gente tem aqui do banheiro a projeção, né, da cadeira de rodas e as alturas dos elementos. Em termos do projeto arquitetônico, a gente já tinha as alturas, né? É só ressaltar que essas alturas devem ser cumpridas para atender um homem numa altura média, né, que ele use muito bem esses elementos. Essa parte aqui que eu coloquei da norma de desempenho é um anexo, ela não é obrigatória, ela é informativa, mas é como eu consigo ver se cabe o mobiliário em cada um dos ambientes. Aqui está destacado só para a sala de estar, mas quais são as medidas para garantir a circulação. E no caso de cadeirante, eu preciso estar priorizando esses espaços. Aqui não seria para cadeirante, né, mas para garantir que eu coloque o mobiliário e que a pessoa não fique apertada dentro da casa, né? Para poder sentar no sofá, uma refeição na mesa, por exemplo, e dormir, né? E por aí vai. Em termos de acessibilidade, a gente tem pessoas com várias necessidades, a gente está falando do cadeirante, mas tem a pessoa obesa, tem a pessoa idosa, tem a pessoa com criança, a pessoa que momentaneamente sofreu um acidente e está com a locomoção reduzida, né? Às vezes é assim, ó, basta você ser picado pelo mosquito lá da dengue, da zika ou da chikungunya, que você fica arrasado e você não consegue se deslocar dentro da sua própria casa, né? Aí você sente quais são as dificuldades, tá? O que a gente vai falar mais, que eu trouxe os exemplos aqui, eu fiz como se fosse um ciclo de vida. Eu observe que eu tenho desde o estudo de viabilidade, que a gente pode ter ações da norma de desempenho, e essas referências são de trabalhos que a gente fez aqui na UFS, de iniciação científica, TCC, de mestrado, né? A concepção e elaboração de projetos, fabricação de materiais, nós acabamos tendo menos, né? Já que eu sou da área de construção civil, mas na área de... depois eu vou falar, outros professores na área de materiais fazem também.
A execução de obra é onde eu acabo atuando grandemente. A parte de uso e operação, né? O usuário está no dia a dia da certificação, manutenção, né? Principalmente a manutenção preventiva, né? E quando já resulta na corretiva, não existe só esses dois tipos, né? Mas eu destaquei esses dois. E a parte de demolição e reabilitação é o que a gente não tem ação, e depois eu explico por quê, tá? Com relação a estudo de viabilidade, a gente fez uma entrevista, né, com algumas pessoas, junto com a MC Engenharia, é uma empresa de um professor daqui, do professor Emerson e da professora Patrícia, ele é da UFES, ela é da PIUDE, e quando estavam dando curso sobre a norma de desempenho, né, para os engenheiros e arquitetos, né? E aí a gente tem aqui, primeiro, a resposta dos projetistas, né, antes do curso e após o curso, o que é que eles já atendiam da norma de desempenho. O curso foi lá por 2015, 2016, então já tinha uns 2 anos a norma de desempenho. Lembrando que as pessoas poderiam aprovar os projetos antes da norma de desempenho e executar a edificação depois, né? Já que projetos aprovados, protocolados, desculpe, na prefeitura local, né, a partir de julho de 2013, é que deveriam atender a norma. E como as empresas demoram, né, podem demorar a construir, então a gente passou um bom tempo, uns 4, 5 anos, com obras em execução que ainda não deveriam atender a norma de desempenho. Mas as pessoas precisavam se preparar. Então, a gente observa que, em relação aos conhecimentos iniciais e aos conhecimentos finais, eles aumentaram o conhecimento sobre a norma de desempenho, mas que as pessoas diziam, numa escala, né, de 0 a 5, que já tinham algum conhecimento. A gente observa que um dos que estava mais destacados aqui é o de funcionalidade e acessibilidade para os arquitetos, uma vez que eles lidam com o projeto arquitetônico e que já tinha algumas coisas com relação à norma de acessibilidade, né, cobranças com relação à norma de acessibilidade. Com relação à empresa construtora, ela acaba se preocupando mais também com a funcionalidade e acessibilidade e com a segurança no uso e na operação, que é o dia a dia de quem vai morar naquela edificação, né? Mas também a gente observa que houve um crescimento no termo de conhecimento que as pessoas tinham, né? No caso das construtoras, a diferença foi menor entre o conhecimento inicial e o final do que para os projetistas. Depois a gente tem aqui no trabalho, esse foi um trabalho de TCC, né, que foi com 3 empresas construtoras, onde elas atuavam, né? A resposta dos engenheiros, o que é que eles estavam fazendo. Aí a gente observa que eles estavam tomando algumas providências, mas ainda não era em grande quantidade de onde a norma está atuando, certo? E aqui, com relação, né, à resposta deles acerca da norma de desempenho em si, de modo mais geral, e agora contratação de estágios, né? De ensaios, desculpe. E aí o trabalho é de 2016, vocês observem que o verde é onde a norma atua e a contratação de ensaios foi em poucas partes, onde a empresa A foi a que mais contratou, a C não contratou nenhuma, né? E eu destaquei aqui todos os trabalhos, eles são voltados para captação de interesse social, né? Porque nem sempre os trabalhos que a gente faz pesquisa são para captação de interesse social. Então, é tudo muito lento. E por que a contratação de ensaios é lenta, né? Porque ela tem um custo muito grande e isso vai ser repassado provavelmente para o usuário e vai tornar o empreendimento habitacional mais caro, né? E hoje a gente soma ainda a crise que a gente tem, né? A crise econômica. Então, a política econômica. E aí a coisa fica mais complicada para o construtor, né? Aqui, num outro trabalho, já é um trabalho de uma dissertação. Aqui, esse Santos é Paulo Santos, ele é professor da Uniages, né? Também, né? E com relação aos ensaios, ele estudou 16 empresas construtoras, as que fazem ensaio são essas que estão listadas aqui, apenas essa empresa 11 é que faz quase todos os ensaios, e se a gente for observar, os ensaios, eles digam em termos de simulações,
computacionais para projetos em termos de desempenho térmico e acústico, alguns com ensaios de corpo mole e corpo duro, que é como se é um peso, como se fosse um saco de boxe, né, jogando nas paredes, e um ou outro com relação ao acústico em termos presencial, né, que é com os equipamentos, tá? Aqui embaixo a gente vai observar o custo dos ensaios, isso é de um trabalho de 2010, né? Aqui em Sergipe teve um estudo, eles queriam fazer um consórcio para contratar alguns ensaios, mas como não andou para frente de empresas privadas, aí eu não posso estar mostrando os valores, mas os custos eles acabam sendo elevados, principalmente pelo fato de que quem faz o ensaio físico na obra, né, não é no estado. A gente tem empresa no Recife, a gente tem empresa em São Paulo, basicamente, e alguma lá no Rio Grande do Sul, que faz ensaios. Então, é o custo do deslocamento das pessoas que vão fazer o ensaio, dos equipamentos, muitas vezes, né? E o tempo que a pessoa está. Então, além do custo do ensaio em si, tem o custo das diárias e das passagens para essas pessoas, né? Aqui algumas características das empresas que foram entrevistadas, né? A gente observa que os portes são os mais diversos. As de grande porte, elas acabam atuando menos na habitação intersocial, aqui em Sergipe, elas acabam tendo 2 negócios, né? O da habitação mais popular e a de médio e alto padrão. O sistema construtivo, a gente tem concreto armado, o CA concreto armado, a alvenaria estrutural e o PC parede de concreto, então a gente tem os sistemas mais diversos, né? A quantidade de empreendimentos que tinham que atender a norma de desempenho, né? Uma quantidade pouca, no geral as empresas têm 3 empreendimentos em andamento, e a fase onde estava, né? Muitos estavam na parte de planejamento e projeto. E quem trabalha com empreendimento popular, a gente observa que a maioria, né, das empresas trabalhavam, naquela época, foi em 2018, com empreendimento popular. Aqui algumas respostas, né? Há umas perguntas, né? Se houve mudança, né? Então, a gente observa assim, que, em grande parte, eles tiveram, o verde vai ser o sim, né? Eles tiveram mudanças nos seus empreendimentos para atender os critérios da norma de desempenho, né? E o que é que eles acabaram contratando, que eles não contratavam? Projetos de desempenho acústico, lumínico, térmico, cobertura, como eu comentei com vocês, de fachada, muitas aqui já contratam de fachada, mas teve alterações, e o projeto de impermeabilização foi dos que foi o mais pontuado. Agora, nesse outro trabalho, é um trabalho de TCC, foi uma simulação computacional, né, para a relação da parte térmica, e aqui o aluno ele simulou para parede de concreto, para estrutura convencional e para alvenaria estrutural. Se a gente for olhar no SIAC, que está dentro do PPQPH, que está dentro do Ministério das Cidades, que hoje está dentro do Ministério de Desenvolvimento Regional, ele vai ter planilhas dos vários critérios de desempenho que os sistemas devem atender. Então, ele tem para vários sistemas, variando espessuras de parede, resistência de bloco, né? Aí vocês podem dar uma navegada lá. E a gente tem a norma de eficiência, né, de desempenho térmico, desculpe, que o professor Lambert, lá da Federal do Rio Grande do Sul, foi quem encabeçou, e que nos diz que a Sergipe, né, e partes da Bahia, aqui a região litorânea, estaria na zona 8, né, onde a zona 8 ela é menos rigorosa com alguns critérios, né, já que a gente, teoricamente, tem uma ventilação mais adequada. Esse tipo de desempenho ele tem uma simulação simplificada, que é um cálculo, né? E uma simulação computacional. E existem várias críticas para simulação simplificada, mas habitações de interesse social elas podem se incluir na simplificada, não sendo aprovado, ou seja, uma parede não passando, algumas paredes na garantia da transmitância térmica, né, passar o calor de um local para o outro, aí a gente parte com a simulação computacional, que ela passa a ser mais rigorosa. Ela utiliza o Energy Plus, é um software americano, ele é grátis, mas é preciso a pessoa fazer um curso para poder entender como é que manuseia esse software. A gente tem ainda aqui, né, foi trabalho de PIBIC, de iniciação científica, onde a gente fez verificações em projetos e fez verificação no protótipo. O protótipo aqui é um empreendimento pronto, foi de paredes de concreto. Aí a gente tem as verificações aqui
número de verificações que foram realizadas e quantidade que foi atendida. Se eu não me engano, eram 22 torres, né, que tinha 4 apartamentos por pavimento, 4 pavimentos, aí vocês veem que tem bastante unidade habitacional. Aí a gente observa que quase metade das verificações elas foram atendidas e nós indicamos para a empresa onde poderiam estar melhorando. E tudo tem a ver naquela cadeia, projeto, execução, e que causaria impactos na manutenção. As principais inadequações foi que eles não tinham feito qualquer ensaio na época. A escada, ela deve atender, né, a equação de Blundell, ela não atendia, os degraus eles estavam tortos, com medidas diferentes, né? Muito provavelmente porque durante a concretagem estavam pisando lá, mesmo sendo com forma metálica. As aberturas de ventilação, elas não eram adequadas, e aí a norma diz para usar o que é mais restritivo, que mais restritivo, muitas vezes, é a legislação local, através do Código de Obras que a gente tem, o Código de Obras, plano diretor, porque a gente tem as janelas de correr. Então, a gente só pode garantir 100% de iluminação, mas apenas 50% de ventilação, o que isso acaba prejudicando. E a norma de acessibilidade nas questões que eu já comentei com vocês, tá? Então, foi um PIBIC e aqui um TCC no mesmo período. A gente tem ainda da dissertação, né, quais são as dificuldades que os empresários, com relação aos materiais, né, tiveram, né, para atender a norma, aí o custo, né, do próprio material de construção, que às vezes tem que ser um material com especificações mais detalhadas, então ele fica mais caro, e os fornecedores darem esse laudo. A Pauluse é uma empresa cerâmica que tem no Sul, no Rio Grande do Sul, que ela tem até um aplicativo que é para outras coisas, né? Eu esqueci agora o nome do aplicativo para celular, que é grátis, é um dos poucos grátis que tem, mas ela trabalha com bloco estrutural, com e sem bloco de cerâmico com e sem função estrutural, e no próprio site dela ela já dá suas especificações para garantir a norma de desempenho. Então, é muito melhor você buscar um fornecedor desse, assim como um fornecedor cerâmico, que também o faça. Aqui em Sergipe, a gente teve um trabalho de iniciação científica com relação aos revestimentos cerâmicos produzidos aqui, onde a professora Micheline, né, no trabalho de iniciação científica, ela produziu, junto com a equipe, lajes maciças, e ela colocou os pisos e ela fez os ensaios, corpo mole, corpo duro, de abrasão e vários outros, né, nesses pisos para observar se atendiam a norma de desempenho. Alguns ensaios foram aprovados, outros não, né, mas isso nos trouxe uma luz, né, do que é possível fazer os ensaios, né, de forma mais simplificada, com menos exigências de materiais. E hoje ela está trabalhando o uso do gesso no doutorado dela, em associação com a norma de desempenho. Tá? A gente tem aqui, com relação à execução de obras, foi o que eu acabei colocando mais, um exemplo de um conjunto habitacional, né, o projetinho aqui, e na ficha de procedimento operacional, assim como na ficha de verificação de serviço, aqui um exemplo, a execução de janelas de alumínio, o que é que eu devo olhar? Se tem pingadeira na face superior da abertura, e aqui em cima mostrando os exemplos, né, do que é que está sendo feito para evitar que a água se acumule, né, e com isso evitar a infiltração de água e garantir a estanqueidade dentro da edificação. Aqui, mais abaixo, do lado esquerdo, a gente tem alguns requisitos com relação aos sistemas construtivos. A gente tem o trabalho de Vieira, que foi trabalho de TCC, o Martins, é o professor Manassés aqui, e a gente tem o trabalho de Souza, né, que foi TCC também. Quais foram os requisitos que eles olharam? Né? A gente observa que olharam basicamente os mesmos requisitos, e nesses diferentes sistemas construtivos, eles observaram o que era atendido. Na parede de concreto, acaba tendo um atendimento menor por conta da espessura da parede, mas são dadas soluções para poder viabilizar o atendimento de cada um desses requisitos. Tá? Com relação ao desempenho acústico, né, aqui do professor Manassés, estou gastando Manassés aqui, teve um outro trabalho também, mas aí eu preferi trazer esse, aí ele mostrou qual foi a parede, o tipo de revestimento.
e o verde atende, o vermelho não atende, né? Então, tem paredes de área comum, paredes da região íntima, né, de dormir, onde tem os dormitórios, paredes da cozinha, né, paredes entre apartamentos, essas são locais onde a gente deve verificar a redução do ruído. No geral, a parede dos banheiros é por conta da descarga no vaso sanitário, né? E na cozinha, que a cozinha, junto com a área de serviço, tem a região da máquina de lavar. E não deveria ter uma parede de dormitório ao lado de uma parede de elevador, né? Tem queixas de que as pessoas estão dormindo e está lá o elevador se deslocando e aquele ruído incomodando o usuário. Vocês observem que existem, sim, né, paredes que precisariam de um trato melhor, onde a gente pode estar corrigindo isso com as espessuras de revestimento, argamassados, revestimentos cerâmicos, ou, na pior das hipóteses, mudando o tipo de material. Aqui a gente tem um outro trabalho, um trabalho de dissertação, já com relação à operação e uso. Foi feita uma pesquisa após ocupação com os usuários, e aí eu coloco imagens da casa, foram casas, né, das pessoas, os grandes grupos, né, de necessidades, e a gente observa que o desempenho mínimo, né, e o desempenho geral que foi atingido, né? Então, no geral, as edificações atenderam ao desempenho que estava especificado, e às vezes com folga. A gente fez separado casas e apartamentos, foi feita uma estatística, né? Então foi pegada a quantidade de unidades de forma mais adequada. Uma coisa da habitação de interesse social é que muitas vezes o usuário ele não tinha uma habitação regularizada, uma habitação de qualidade antes. Então, mesmo que ele esteja sofrendo com infiltração, com deterioração, com ruído, com equipamentos que não funcionam, ele se sente feliz por estar naquela habitação. Aí, infelizmente, a gente tem isso. O desempenho geral, a gente observa que o da manutenção foi o menos atingido, a gente vê alguns a durabilidade deixa a desejar, lembrando que casa eu tenho menos aspectos estruturais, né? Então, é o próprio tipo do revestimento, a qualidade do bloco, né? A composição da parede, que acaba tendo danos, e os que foram mais atingidos aqui, segurança no uso e na operação, conforto tátil amprodinâmico e desempenho lumínico. Então, isso aponta locais onde a gente pode estar melhorando nos empreendimentos, né? Foram investigados, acho que mais de 100 unidades habitacionais aqui, espalhadas pelo estado de Sergipe. No geral, fora da região de Grande Aracaju. Tá? Aqui a gente tem um outro trabalho, né? Onde agora a gente vai estar comparando alguns condomínios, é um trabalho de conclusão de curso. Eu apertei alguma coisa aqui que ficou um lápis. Vai saber o que é que eu apertei, hein, Jesus? Mexi, mas eu sou ok. Não sei, então eu estou com um lápis aqui. Eu mudei o mouse. Descobri. Então, o aluno aqui, ele observou 5 condomínios, né? Quantidade de itens que estavam de acordo com a norma de desempenho. A gente observa que parcialmente de acordo tem poucos, mas itens ausentes, muitas vezes eles são maiores do que o que estão de acordo, né, com a norma de desempenho. Os empreendimentos tendo que atender a norma de desempenho. Então, assim, os construtores no curso, né, que foi feito, eles tinham receio de serem acionados, porque se eu tenho 100 unidades e alguém reclama e aquele erro se reproduziu nas 100, eu vou ter que corrigir. Às vezes eu vou ter que reconstruir. E se eu não conseguir reconstruir, tipo um pé direito, eu não tenho o que fazer. Se eu tiro o forro e mesmo assim não resolve, eu tenho que pagar em dinheiro, né? E aí essa é a grande preocupação dos empresários. Mas quando os usuários não têm noção do que está acontecendo, aí não há essa cobrança, né? Então, a gente convive com essas duas realidades. Os principais, as situações, né, que deram alguns problemas, vamos dizer assim, foram com a questão de pintura, piso, esquadrias, instalação hidráulica e instalação elétrica, que vai muito no caminho do que a gente já falou, né?
Aí, ainda agora, voltando para o trabalho de conclusão de curso, né, com relação ao manual do condomínio, se eles atendem aos critérios que são descritos no manual, né, a gente observa que, em parte, nos condomínios pesquisados, eles atendem. Com relação a se conhece a norma, a gente já tem assim, né, algumas dúvidas. Com relação às partes da norma, a gente observa que o sistema hidrossanitário é um problema assim, para o usuário, ele não atende, e o de cobertura também, e ambos estão relacionados à estanqueidade. Né? Eu acho que deu uma travadinha aqui, mas não sei se escutaram, né? Hidrossanitário e cobertura são os com maior problema na prática que a gente vê mesmo, e que compromete a estanqueidade. Eu estou terminando já, né? Então, nesse quadro aqui, ele é do trabalho de iniciação científica, como ele é também de um trabalho de conclusão de curso de iniciação científica, a gente olhou as vedações verticais, e de conclusão de curso foi adaptado aqui, teve um outro trabalho que adaptou para piso, né? O do PIB, que foi de parede de concreto, e o do piso e da vedação vertical no TCC foi de alvenaria estrutural. Então, aqui o que é que a gente quer? Mostrar que a gente tem os itens, os requisitos, os critérios, que documento tem que analisar, né? Como é que eu vou medir essa avaliação, como é que eu vou fazer em campo, se os projetos estão ok, se eu tenho a verificação da qualidade através do procedimento operacional, ficha de verificação de serviço, quais são os ensaios que deveriam estar relacionados e o manual do usuário. A tabela ficaria muito grande, mostro ela preenchida aqui para vocês, mas com isso eu quero mostrar que a gente está tentando, nesses trabalhos aqui, verificar se o que foi designado desde a concepção, projeto, execução, manutenção, tá valendo, né? E a gente observa que, às vezes, há uma disponibilidade, seria um alerta, observar onde ela poderia estar melhorando. Né? Aí, com relação a isso, na dissertação de Paulo, quais são as principais mudanças na elaboração do manual que os construtores queriam, seria um maior detalhamento, a linguagem mais próxima, né, de quem vai utilizar, melhoria na descrição dos cuidados e restrições de uso, tipo, não use soda cáustica para desentupir, né, uma tubulação. Maior ênfase na descrição da manutenção, melhoria na especificação dos materiais e definição das responsabilidades. São queixas dos construtores, mas lembrando que, pelo menos na nossa realidade, muitos construtores, eles terceirizam a elaboração do manual do usuário, onde o melhor seria ser feito dentro da própria empresa, justamente porque a empresa acompanha desde a contratação dos projetistas, fornecedores, elaboração desses documentos, execução, e é ela quem vai dar assistência técnica. Né? Então, são todas coisas que podem ser resolvidas, né? Mas grande parte realmente é o construtor que vai tomar as providências. E a gente tem alguns trabalhos em que a gente analisa o manual do usuário, colocando cores, tipo, verde está atendendo às normas de manutenção e de desempenho, amarelo precisa ser melhorado, e vermelho não atende, né? Que aí seria uma orientação para ajudar na melhoria desses trabalhos. Com relação à demolição e reabilitação, né, eu peguei aqui o que é que a norma não se aplica. Ela não se aplica a obras já concluídas, obras em andamentos, como eu falei, na data da entrega da obra, dos projetos também eu comentei, obras de reforma, de retrofit e edificações provisórias. Então, a parte de demolição e reabilitação estariam aqui em obras de reforma e retrofit, mas a norma, na sua versão atual, ela não atende. Quem sabe no futuro, né, ela pode ser alterada e vir a atender, porque é difícil você dar garantia das partes que sofreram mudanças. E uma obra que se permite a geminação, a norma até fala, construção, mas é bem complicado para o proprietário cumprir, né? Porque ele, no geral, não vai ter mão de obra própria do arquiteto, supervisionada pelo arquiteto com o engenheiro, e o construtor não vai ficar resguardado com isso. Então, aí tem que tomar cuidado com relação a isso. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Desculpem aí, né? Falei demais. Que nada, Débora. Poderia falar mais
sei quantas horas aí. Muito obrigada, né, por esse conhecimento compartilhado, né, por ter aceito o nosso convite, eu já agradeci, mas obrigada agora principalmente por esse conhecimento compartilhado. Coisa, Deus benza, essa norma. Muita coisa. Inclusive, muita coisa. algumas coisas, algumas dúvidas que eu fui fugindo aqui, você foi comentando depois, ao longo aí da sua apresentação, né? Porque uma das coisas que eu ia perguntar é se vocês tinham feito estudo em relação a qual teria sido a maior dificuldade por parte das construtoras, né? Então, eu vi ali na tabela que algum relatou custo, mas alguns relataram também, uma boa porcentagem ali relatou, né, a dificuldade de compreender tanta informação que a norma traz, né? Foi uma das respostas ali, né? E eu acredito que seja mesmo, porque é muita coisa, né? É verdade. Nessa sua palestra aqui, Débora, de quase 2 horas, você passeou aí no tema de várias palestras que a gente já teve ao longo desse congresso. Né? Que legal! Porque a gente começou falando um pouquinho de saneamento, né? Dessa parte hidrossanitária, foi outra palestra, você abordou aqui, né? Teve outra palestra também da parte que foi mais para o pessoal de arquitetura, mas muitos daqui também participaram, que foi, inclusive, o nome era alguma coisa de conforto, né? Que eu também descobri agora que o nome mais correto é desempenho, né? Desempenho técnico. Teve palestra sobre isso também, né? Inclusive, eu acabei de descobrir aqui que eu tirava uma brincadeira com os meninos de arquitetura, quando eu ensinava para eles, né? Que eu poderia ensinar conforto, que conforto, para mim, é sentar no sofá com o controle na mão e botar o ar-condicionado na temperatura que eu quero. Então, isso eu ensinava para eles, eu falava assim, brincando, né? E eles reclamando que conforto era muito difícil, eles pegam 2 disciplinas de conforto, eu sou 3, o pessoal de arquitetura, e eu falava isso brincando, eu não estava tão errada na minha tese, né? Como de conforto, sim, né? Mas o desempenho, eles precisam das disciplinas. Exatamente, né? No caso, eu aprendi hoje, né, que o nome mais correto seria desempenho, mas eles ainda pegam disciplina chamada conforto mesmo, né, lá na arquitetura. Conforto 1, conforto 2. Né? Sim, mas, verdade. Bem interessante. E eu estava, você falando aí, né, e foi surgindo aqui na minha cabeça que quando você mesmo comentou aí que a maioria, né, quando a gente entra em engenharia, a maioria vai para essa parte, né, de obra, de execução, de gestão de obra e tal. Às vezes porque, por exemplo, a parte de estruturas é uma parte que causa mais medo, né? Inclusive os próprios projetistas estruturais, eles comentam que até hoje tem medo, né? Que fazem projetos, mas que tem medo Mas, assim, a nossa responsabilidade cresceu, tanto na parte também na parte de execução, cresceu muito a partir dessa norma, né? Que agora aumentou para 10 anos aí a cobrança. Então, né, para os meninos aí terem cuidado que em cada área tem a sua cobrança, né? Tem a seu grau de responsabilidade, porque não é fácil, não. Então, hoje eu digo, né, se me perguntarem uma norma assim para você estudar mais, para você ter debaixo do braço o nosso VADMEC, é essa norma de desempenho, porque ela dá uma passeada aí em todas as outras, né? Muito legal, o tema, muito interessante. Paulo já fazia propaganda para a gente, tá? Desse tema aí, ele já conversou, já fez outras palestras em outros momentos, né? Apresentando o trabalho dele, e muito legal. Então, muito obrigada aí por você ter compartilhado também conosco, né? Quem sabe a gente nunca vai chegar, quer dizer, não posso dizer nunca, né? Mas o tanto de trabalho que você já abordou por esse tema, eu acho que essa norma aí já está, tanta informação, mas para você aí já está bem, né, de cabo a rabo aí. A gente ainda vai ter que estudar um pouquinho. Nada, é tudo chegar. Mas, Vanessa, toda hora atualizam, né? Então, ainda todo tem mundo. Isso. Todo verdade, mundo ainda tem isso. Tendo que estar estudando sempre, né? Verdade. Eu sempre falo para os meninos, né? Eles já me conhecem aí, porque eu digo, ó, vocês não usem nada sem antes consultar o catálogo, viu, da ABNT, porque essas normas aí... Sim. É verdade. Nenhuma das normas. Eu sou a louca das normas. Toda aula que eu vou preparar, eu estou procurando se já atualizou. Inclusive, eu pago um site aí para ter acesso às normas, para poder sempre estar
Sempre está. Agora, a nossa instituição liberou, né, o acesso às normas, mas até ano passado que a gente bom. não tinha. Sim. Mas é isso, Isso alguém é tem mais bom. algum comentário, alguma pergunta? Os meninos estão tímidos, viu? De manhã, assim, eles ficam tímidos, até nas nossas Sexta-feira, aulas né? mesmo. Sexta-feira de manhã, Sim. eles ficam tímidos. Uhum. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade aí. Ô, professora Débora, né? Eu Oi, gostaria de Rafael. agradecer, né? Tudo bem, né? Tudo bom? Saudades. Saudade. Débora foi minha professora, né? Foi em 2018, numa disciplina no mestrado, uma disciplina Isso. especial, né? Isso. Aham. Saudade, professora. Era toda segunda-feira. Para mim era o melhor dia, viu? Professora 10 mesmo, viu? Ô, professora, eu queria perguntar assim, a questão da norma de desempenho, ela foi assim muito vantajosa na questão das brigas, né, entre os clientes e as construtoras, essas brigas judiciais. Como foi assim para essas questões, né, de brigas, né? Porque antigamente a gente não tinha um parâmetro, né, para dizer, eu estou com um problema aqui no meu apartamento. E como que essa norma assim serviu para essas brigas judiciais? Ela, como você falou, né? Antes a gente não tinha um parâmetro, agora os juízes, eles amparados nos advogados, né? Que conhecem mais a norma do que a gente, né? Aí eles têm os advogados das empresas construtoras, que vão avaliar as situações para que a empresa não caia, né, numa penalidade, e os advogados dos clientes, e gente que se oferece para ser advogado do usuário. Tem aí em São Paulo, Brasília, gente que compra apartamento para poder ver quais são as falhas e acionar a empresa construtora judicialmente, né? Aí tem essas notícias. E os juízes viram com bons olhos, porque antes eles não tinham parâmetros, e agora eles estão, inclusive, por mais que não se aplique a obras de reformas, obras que não deveriam atender a norma de desempenho, eles querem estender a norma, em falta de outra legislação, para essas outras situações. Então, as empresas elas passam a ser acionadas, acho que no Nordeste menos, né, mas na região Sudeste elas já estão sendo mais acionadas quanto à questão da norma de desempenho. E aí, primeiro, elas têm que se adequar, aí, se for possível, seria colocar mais espessuras, retirar forro, refazer alguma coisa, e não sendo possível, elas têm que ressarcir financeiramente o usuário, que passa a ser um custo que não estava sendo previsto. Certo, Eu muito acho que ainda obrigado. hoje a porcentagem dos usuários que não sabem muito, né, dos seus direitos, das cobranças que podem fazer, ainda é grande, né? É Quando isso verdade. começar a aumentar, eu acho que vai ser pior ainda. Pior que eu digo, né, assim, na questão da Sim. cobrança em relação ao engenheiro, né, ao projetista, à empresa. Sim. A cobrança pode aumentar bastante, à medida que esse conhecimento for disseminado aí, né? Sim, é verdade. O professor Carlos Henrique, que ele foi professor da UFES e é professor do IFES daqui agora, ele era empresário, né? E ele disse que hoje ele não construiria, porque há quantidade de demanda com relação à norma de desempenho, e ele fez o doutorado na engenharia de materiais, então ele trabalha muito a questão da durabilidade, aí ele disse que hoje ele não construiria, porque é muita norma, muita regra em cima Por disso. isso que eu estou falando, né? Cada área aí com suas dificuldades. É verdade. Eu lembro que quando eu estagiei, né? Eu estagiei lá, eu não estou em Aracaju, por isso que eu vou falar lá, né? Lá em Aracaju, o engenheiro da obra, ele comprou um também, né? No apartamento, no prédio que estava construindo, né? E a gente comentava, eu até comentei com ele, que coragem sua, porque a pessoa que construiu o prédio, né, que estava ali, tá ali no grupo do condomínio, né, escutando tudo, as reclamações, que está infiltrando aqui, que está caindo um piso ali, e ele ali no meio, como consumidor também, né, e como engenheiro. Que coragem, porque reclamação vai ter. Ele com certeza não pensou nisso, Vanessa.
Mas desde aquela época Com que eu certeza. pensava. Sabe por que eu digo isso? Porque no mesmo prédio, né, eu tenho 3 primas irmãs que cada uma comprou um no mesmo andar. Tipo, elas compraram, cada um comprou um no mesmo andar. Então, elas também Sim. moram no mesmo condomínio que ele. Então, eu já comentava Eita, com elas. filho. Ela já sabia que que ele ia morar lá, em qual apartamento seria, porque ela conhecia também. Tinha coragem demais ele Sim. estar ali no meio de vocês, no grupo de condomínio, reunião de condomínio, diga, e o engenheiro lá no meio, É verdade. É verdade, é verdade. o tanto de reclamação que ele não ia receber. É verdade. Oxente, ó, presença ilustre do professor Paulo, cadê ele? Paulo, Oxe, tá aí? seu nome já foi tão citado Foi citado. por O aqui meu hoje. nome, eu tive essa honra, bom dia a todos e a todas. Né? Bom dia, Paulo, tudo bom? Eu tive essa Saudades honra, também. Ai. tive essa honra da professora Débora, mais conhecida, né, no meio acadêmico, né, do grupo de pesquisa da UFS, como mamãe, eu chamo ela de mamãe, porque a minha mãe é acadêmica, né? Sim. Pessoa, que saudade da senhora, né? Eu entrei aqui, eu tô aqui em Igualmente. Senhor do Bonfim, aí estou recebendo umas visitas de autorização do curso do MEC, né? Aí Eita, filho. não pude assistir a palestra, mas assim, obviamente, quando até a Bruno me alertou, aí eu rapidinho falar com a professora Débora, meu Deus, a palestra, professora Débora. Não, tem que falar com ela, dar um oi, né? Sim. Saudade da senhora, Olha, professora. Quando eu não encontrar a tinha senhora, visto, mas Igualmente. Bruno chegou também, Bruno. Foi? Bruno chegou também, foi? Opa. Fazer Pessoal, uma a gente reunião aqui. da próxima vez que eu encontrar com a senhora Cheguei. presencialmente, tem que ficar muito de longe, porque eu tô com uma saudade da senhora, eu tenho que dar um abraço na senhora. Opa. Mas tem que ser uns 50 metros, porque se for perto, né? Mas, professora, né, muita saudade, e Vanessa também, todo mundo, né? Nossos alunos também Opa. estão com saudade de você, viu, Paulo? Quem é que tá por aí? Deixa eu ver aqui. Tem Alisson, Amanda, Ana Tudo Catarina. bom, Bruno? Rapaz, tem uns 30 anos. Apareça, Paulo. Sâmia! E aí, Sâmia, beleza? Saudade de vocês aí, todo mundo. Que bom, saudades também. E Débora tá cheia de filho aqui, né? Também entrei aqui no Sim, finalzinho, dei uma meus paradinha filhos aqui. todos. Os filhos Já todos. pensou? Muito bom. Também passei Saudades aqui, mesmo. pessoal, para dar um oi também, saudade demais. Débora aí tive o privilégio de, além de ser aluno, foi minha orientadora de TCC e de mestrado, né? Paulo também. Saudade demais, viu, Débora? Abraço aí. Obrigado pela presença, estar aqui com a Eu que gente. agradeço. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. E ainda tem Manassés também, né? Dos filhos de Débora. Manassés, Sim. cheio de filho. TCCs e mestrados, ainda tem Manassés. Grande É Ramsés. verdade. É verdade. É. Verdade. Fico muito feliz, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Débora, queria fazer um comentário aqui, né? Só Sim, complementando, que a sua apresentação foi muito engrandecedora, né? Para mim, eu que não sou muito assim dessa área, né? Sou mais da parte de estrutura mesmo, de cálculo, tudo. Mas aprendi muita coisa aqui hoje, achei muito interessante. De como tem coisa aí nessa norma, né? Que eu já dei uma olhadinha, assim, mas a gente nunca... E se Travou, foi que se... Foi, Acho que acabou travou. travando um pouquinho. acho que a minha internet tá meio ruim. Voltou aqui. Eu estava falando como essa norma é importante, né, para todo mundo precisa ter esse contato, né, ter esse conhecimento aí que você passou para a gente, para os alunos, e vai usar aí o resto da vida, né, acaba precisando, né, sempre. Então, parabéns aí Sim. pela sua apresentação, gostei demais. Obrigada, Kícia, obrigada. Bom te ver também. Kícia é uma das mais recentes, assim, que eu vi antes da pandemia, né? Obviamente. É verdade, tem pouco tempo. A gente se fala às vezes, né? No verdade. Instagram. Sim. Eu lembro do tempo lá da professora Cláudia, que a gente trabalhou lá no Congresso Centenário, né? Sim, não, você é inesquecível, Kícia. Aquela coisa lá, a gente fez a edição dos artigos todos, que é a tarefa de Kiciane, acho que ela estava no terceiro período. Sim, imagina.
Foi muito bom. Foi Muito bom. ótimo. A gente sempre junto lá com a professora Luciana. Sim, sim. Verdade. Bom, Muito bom. então é isso, gente. Os alunos aí estão tão calados. Dia de sexta de manhã e sábado de manhã, eles demoram para acordar. Eles estão aqui só de corpo presente. É. Ah, Mas, que bom. mas eles, quando eles vão mesmo perguntar, já é no finzinho das aulas, né, da gente. De quem dá aula de manhã. Ah, é em todo canto, né, menina? Em todo canto. Todo canto. Eu estou tentando relaxar com isso. Verdade. Mas virou um encontro muito legal aqui, esse finalzinho, ó, Débora. Vieram todos conversar com você, ó, Paulo, Meus filhos. Bruno, seus filhos, chegaram aqui para a gente se encontrar. É, muito bom, muito bom. Eu vou aproveitar a oportunidade, né, e pedir para você mandar um grande abraço para a professora Denise. Ai, manda sim. Que eu sinto muita saudade dela também. Mande o meu também, professora. Ai, tá certo, Paulo, pode deixar. Pode deixar, ela vai adorar saber de vocês. Consegui entrar em contato com ela, a Denise foi da minha banca, do TCC, me ensinou ali nos últimos semestres, eu sinto muita saudade dela. De vocês duas, na verdade, né? As duas irmãs aí que conquistaram a gente com essa calma de sempre. Ai, obrigada, pode deixar, manda sim. Manda um Eu me abraço para sentindo ele. velho aqui, que Denise não foi minha professora, não. Só encontrei ela nos corredores lá, na salinha de Débora, das orientações. É uma pena. Mas manda um abraço também. Tá certo, Perdeu a oportunidade, viu, Bruno? Pois é. Manda sim, manda sim. Denise, que é mais da Verdade, minha às área, vezes- né? Então eu tive mais contato com Denise no final das contas ali do que com Débora, né? Débora foi só Sim, as disciplinas mesmo lá no meio da graduação. Mas Denise eu tive mais contato no finalzinho, que ela é da sim. minha área, né? Foi a minha banca de Sim. TCC. Sim. As duas, para mim, já resolveram muito pepino. Sou eternamente grata. Ah, por nada, estamos caídos. Já me viu até chorar de desespero. Oh, meu Deus. Foi, né? Para entrar no mestrado. E a gente sofre, né, com o desespero de vocês, né? A gente quer dar um jeito, né? Tentar ajudar, né? É uma família, né? É que nem aí, né? É uma família, né? Todo mundo Exatamente. se cuida, né? E hoje a gente está, né, Débora, do outro lado. Sim, sim, Do é outro verdade. lado da A gente história, quer né? cuidar. A gente quer cuidar. Mas, assim, graças a Deus, né? Eu posso falar por todos aqui, acho que, tirando o Sapucaí, eu acho que todos passaram ali por Débora, pela UF, né? A gente aprendeu com mestres, né? Então, a gente está tentando disseminar aquilo que a gente aprendeu com vocês, né? Então, E assim, no meu caso, graças a essa Deus, a porção gente... só fala um pouco, Vanessa. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade de falar em público. Eu só sou professor hoje por causa de Débora, né? Além do meu próprio esforço, porque teve Débora como minha mentora, sem dúvida nenhuma. É um exemplo de professor, um exemplo de profissional da área pública, então é um exemplo, né, exemplo como pessoa, como tudo. Então, se eu estou onde eu estou hoje, como na minha carreira acadêmica, eu devo, em grande parte, à professora Débora. Obrigada, Paulo. Eu sempre lembro quando você fala isso do professor Ludmilson, que é de Águas, e que perguntou alguma coisa de Paulo uma vez. Aí ele não sabe ainda o que ele vai fazer, ele estava terminando. Mas como ele tem maior vocação para professor e não sabe? Então, os nossos professores nos acompanham e eles observam qual a nossa tendência, qual é o nosso caminho, né? E acaba dando apoio, né? Às vezes a gente tem umas ideias malucas, né? O professor, não, vai dar certo. A gente nem sabe se vai dar certo, né? Mas, né, acaba impulsionando mesmo, né? É muito bacana mesmo. Eu vou precisar sair, meninos. Pronto, já ia falar isso, né? Vamos liberar aqui os meninos também. Ninguém teve intervalo. Certo. Está todo mundo aqui. Então, mais uma vez, obrigada a presença de todos aí. Nos encontramos
as próximas palestras aí, teremos evento à tarde, evento à noite, tá? Então, Débora, mais uma vez, muito obrigada no meu nome, no nome dos professores, dos alunos, e as portas estão abertas para o seu retorno, tá? Tá certo. Obrigada também, viu? Tudo Gente, de bom para vocês, fico feliz. É nada, gente. Vai. Obrigada, professora. Eu Tchau, vou... pessoal. Tchau. Até a Abraço aí para próxima. todo mundo. Tchau, até. Alunos e alunas, abraço também, viu? Valeu. Vou aproveitar para dar o recado aqui, né? 11h20 a gente vai lá para a sala para terminar a aula de hoje, terminar, conversar um pouquinho e fazer uns exercícios rapidinho. Pronto. Beijos, Então, viu? tchau, Sim. beijo, galera. Tchau, Paulão, satisfação, viu? Tchau. É uma honra estar aqui com você, nem que seja virtualmente, Vanessa. É uma honra. Sempre é uma honra estar ao seu lado, viu? Um Sapucaia também, Brunão, que se todo